O Renascimento é um período da história da arte que ele tem uma característica fundamental para o novo raciocínio que as sociedades vão desenvolver. Se na Idade Média Deus não podia ter a forma humana, no Renascimento, esse novo estudo que começa a ser feito através dos grandes intelectuais, os artistas, os filósofos que vão surgindo desse período, eles buscam retomar os estudos da Antiguidade Clássica. Esse período é chamado Renascimento porque é o renascer da arte clássica grega, romana, do período da Antiguidade Clássica, antes da Idade Média. Eles começam a estudar muito os grandes filósofos, a literatura, analisar as pinturas, as esculturas daquela época, analisar a arquitetura da Antiguidade Clássica. Após o que eles chamam de 1000 anos de treva da Idade Média, quando surge o Renascimento, esse renascer da Antiguidade Clássica, Jesus passa a ter um corpo humano. Coisa que na Idade Média as pessoas não aceitavam Jesus, Maria com um corpo humano, parecendo um ser humano. Mas no Renascimento, as pinturas, até mesmo nas igrejas, passam a ter uma representação de Jesus e Maria como seres humanos. Afinal, na teologia, Jesus é 100% Deus e 100% homem. O Renascimento também passa a deixar as pessoas mais nuas nas pinturas. Não há tanto aquela questão de cobrir o corpo inteiro para não parecer nada do corpo humano. Muitas pinturas passam a mostrar partes do corpo ou até mesmo a nudez completa, porque eles estão se baseando nos estudos da Antiguidade Clássica, onde muitos personagens, heróis da mitologia, deuses, eram retratados sem roupa. Mas a forma de retratar o ser humano do Renascimento é diferente da Antiguidade Clássica. No Renascimento, nós temos uma coisa muito teatral importante nesse período. Há uma apoteose. Há um verdadeiro movimento teatral de todos os personagens ali retratados na cena. O corpo começa a ter movimentos bastante teatrais, complexos. As formas da carne e do corpo também começam a ter estudos cada vez mais detalhados. E isso vai se estendendo para muitos artistas que estudam profundamente a anatomia. Nós temos o estudo da Antiguidade Clássica e o estudo da anatomia muito fortes no Renascimento. Outra coisa marcante e forte é o desenvolvimento de tintas que demoram um pouco mais para secar, que tem uma mistura que permite mais o artista ter tempo para desenvolver uma pintura mais elaborada ainda. As pinturas de cavalete, nesse período delas, na parte do Renascimento, ela ganha um tempo muito maior com pinturas levando anos até mesmo para serem feitas. Muitas pinturas que nós temos nos museus podem ter demorado de 2 anos até 6, 8 anos para serem concluídas. Vamos entender um pouco os mecenas para essa época. Os mecenas são aqueles investidores, os patrocinadores dos artistas. Muitos desses mecenas foram papas, como nós sabemos, mas muitos eram nobres. E esses nobres pediam pinturas para os seus castelos, os seus palácios, as suas moradas, e eles custeavam os artistas para produzirem. O artista se mudava para o castelo, ou o palácio, ou a casa desse nobre, e ao mudar para esse lugar para fazer as pinturas encomendadas, ele levava muito tempo estudando, treinando, se preparando. Tudo que esse nobre pagava para ele, inclusive a estadia, a alimentação, o dinheiro para produzir a obra, esse artista morava ali por alguns meses, ou até mesmo alguns anos, dependendo da obra, e ali ele produzia obras primorosíssimas que eram pagas por esses mecenas, esses patrocinadores, esses compradores de sua obra. Portanto, ele lia os clássicos, ele estudava as obras, ele até mesmo viajava para lugares com o objetivo de estudar uma obra específica. Para um palácio, o dono daquele palácio dizia: eu quero uma obra igual a do outro palácio que está em tal região. Ele custeava esse artista para ir até essa região, estudar aquela obra, estudar toda aquela cultura. Quando voltava, esse artista ou copiava a obra no lugar, ou ele fazia o que normalmente nós vemos, que são novas visões, novas leituras sobre o mesmo tema pintado naquele outro castelo. Então, se nós temos uma cena mitológica, um momento da vida de um deus, em um castelo feito por um artista, outro artista também podia retratar esta obra, esse tema, mas ao seu estilo, ao seu modo, com a sua técnica, compondo a cena ao seu modo.
todo esse patrocínio para estudar, treinar, desenvolver materiais. A importância muito grande dos mecenas, desses patrocinadores da arte no período do Renascimento, está principalmente na questão do material. Nós não tínhamos lojas para comprar tintas prontas, nem lojas onde vendia-se pincéis prontos. Claro que deveriam ter pessoas que poderiam produzir e vender, isso é bem possível. Mas nós falamos, muitos artistas produziam suas próprias tintas. Eles faziam seus próprios pincéis. E para produzir essa tinta, ele precisava estudar. Ele precisava treinar. Ele precisava desenvolver a sua habilidade criando novas tintas. Não quer dizer que se ele, no período de estudo, ele estudou para aprender como fazer uma tinta, ele se contentou com aquilo. Muitos artistas do período do Renascimento aprendiam como produzir o vermelho, o azul, mas eles continuavam fazendo experiências para produzirem tintas cada vez melhores dentro do que eles queriam para a sua arte. Desenvolviam pincéis mais apropriados para o seu jeito de pintar. Desenvolviam telas com características mais próprias à sua pintura, ao que eles queriam alcançar. E isso era pago pelos mecenas que patrocinavam a vida desses artistas nos meses ou anos em que eles estavam produzindo para ele algum trabalho. Alguns artistas produziam alas inteiras do palácio, quartos inteiros, muitos quadros, outros produziam apenas um quadro, dependendo da encomenda que era feita. Desta forma, quando nós falamos de renascimento, renascer da antiguidade clássica dentro dos novos moldes do renascimento, desse período, do século XV para frente, nós vamos ter então um ponto muito forte que é o estudo. A ciência, a descoberta. Se na Idade Média tudo isso não era bem visto, principalmente a questão de ciência e de muito estudo nesse lado do ser humano, no Renascimento isso é bem visto. No Renascimento ele é até estimulado com patrocínio para a descoberta de muitas coisas que nós não conhecíamos. O mundo começa a ampliar sua visão, o que não quer dizer que as pessoas aceitavam muito fácil as visões novas. Nós não estamos dizendo que eles aceitavam muito bem a descoberta do universo, das estrelas. Não se trata disso. As sociedades ainda eram muito limitadas. Os conceitos eram bastante limitados ainda nesse período. É um erro nós acharmos que tudo na época do Renascimento foi perfeito, foi ciência, foi tecnologia para a época. Não foi fácil assim. Mas o Renascimento, ele tem essa busca muito grande pela ciência, principalmente na produção artística, que é o que nós estamos falando em História da Arte. As telas, as tintas, o material utilizado, ele nunca tinha sido feito antes, dentro da linha do tempo que nós conhecemos. Não quer dizer que em outras épocas de outros povos não tenham descoberto já a mesma coisa que eles descobriram. O que nós temos de achados arqueológicos e até mesmo o que ficou para a história nos museus, nos palácios, são as descobertas como nós estamos comentando. Sendo um período, o Renascimento, marcado pela ciência, pela astronomia, pela física, muitas descobertas científicas, o Renascimento ele tem em seus desenhos, em suas pinturas, muito dessa questão da astronomia, da física, da química, que vai surgindo e interferindo na história da arte, criando toda essa concepção que nós temos do período do Renascimento. Outro fator muito importante é o comércio. Com a riqueza comercial que vai surgindo, muitos mecenas querendo adornar suas igrejas que frequentam, os palácios, os castelos, as suas casas, eles começam então a investir muito na arte, nesses artistas, para deixarem esses lugares mais belos. E o conhecimento, o estudo, a filosofia, que busca tanto a inspiração nos clássicos da antiguidade clássica, vão dando origem a esse movimento de mente tão mais aberta e ampla do que na Idade Média, mas que vai dar origem logo em seguida a um outro movimento. Porque se o Renascimento ele vai do século XIV e XV até o XVI, porque nós falamos século XV e XVI, mas não podemos lembrar que há uma transição da Idade Média para o Renascimento, e o Renascimento ele muitas vezes é considerado como nascendo no século XIV. Então nós temos o século XIV ao XVI. E essa chegada no século XVI dá origem a um novo movimento que é o Barroco. Se no Renascimento tudo era tão assim, essa busca pela ciência, pelo conhecimento, no Barroco há um movimento diferente. Há um conflito entre bem e mal, certo e errado, uma nova reflexão vai surgir. Esse novo pensamento nós vamos começar a conhecer ao falarmos do Barroco.